Vivo, tá? Claro. Eu só não sei o que eles fizeram ontem, que eu não consigo inverter agora ele. Agora eu consegui. Nossa, amor, meu cabelo tá muito feio, eu tenho que pentear ele. Eu vou lá pentear meu cabelo. Você nem me falou nada, meu Deus. Não, mas não pente, você vai pra um lugar mais, só passa pra trás assim a mão. Isso agora você arrepiou. Não, agora tá bom. Olá, irmã Salete, boa noite. Tudo bem com vocês? Reinaldo está bem? Esses dias eu arrumei um remedinho de novo para teu filho. Eles vieram aqui, ele e a esposa. Fiquei feliz em ver eles de novo, tá? Daqui 1 minuto a gente já começa, tá bom, irmã? Olá, irmã Anita, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje a gente vai começar uma nova série no nosso pequeno grupo virtual. Sempre lembrando que a gente refaz aquilo que foi feito nos pequenos grupos nas casas na semana anterior, tá? E então a série agora é Vivendo na Dependência de Deus. E o assunto de hoje é Aprendendo a Viver pela Fé. Nós vamos conversar então esses 30 minutinhos, né? 25, 30 minutos que nós ficamos juntos aqui. Nós vamos conversar sobre o capítulo 11 de Hebreus, né? Que é a galeria dos heróis da fé. Tá bom? Vamos orar então, para que a gente possa começar o nosso assunto de hoje. Senhor Deus, te louvo, te agradeço por esse dia, Senhor, por esse fim de semana que nós passamos. Te agradeço por tudo de bom que tem acontecido em nossas vidas, também pelas dificuldades que temos atravessado, mas o Senhor Deus tem nos abençoado, tem nos mantido firmes, Senhor, e por tudo isso eu te agradeço, Senhor. Agora que nós possamos estudar a Tua Palavra, Senhor Deus, possamos compreendê-la, entendê-la, Senhor Deus, para que dessa maneira nós possamos verdadeiramente aprender a cada dia viver na dependência da fé, Senhor Deus. Que
possa ser uma fé genuína, uma fé verdadeira. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se alguém lhe perguntasse o que mais agrada a Deus, o que você responderia para essa pessoa? O que mais agrada a Deus? É uma pergunta interessante, né? E é isso que nós vamos tentar responder hoje. Está na cara, né? Que é a fé. Que é fé é algo que agrada muito a Deus. Tá? Hebreus, no capítulo 11, ele começa falando assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Eu poderia também dizer, foi pela fé que os antigos alcançaram a salvação, a vida eterna, porque eles ainda não tinham Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas, mas eles tinham fé num Deus que poderia salvá-los, que poderia levá-los ao céu. Então, sem fé, já ouvimos muitas vezes, é impossível agradar a Deus. Tá? O que nós precisamos, talvez, entender, o que é essa fé que agrada a Deus? Não é qualquer fé ou fé de qualquer maneira que vai ser uma fé que vai agradar a Deus. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que um cristão espera? O que um filho de Deus espera? Ele espera a volta de Jesus. Ele espera morar eternamente no céu. É isso que um cristão espera em Deus. Esperamos até outras coisas boas na nossa vida. Esperamos que os nossos filhos se convertam a Deus. Esperamos muitas coisas. Mas o auge, realmente o que importa na vida de um cristão, que é uma fé que realmente vai agradar a Deus, é essa. Esperar, então, na volta de Cristo. Esperar num céu maravilhoso. E a prova das coisas que não se vê. Nós não temos como ver Jesus. Nós não temos como ver o céu. Nós podemos imaginá-lo, assim como ele está descrito na sua palavra. Mas vê-lo, não temos essa condição. E essa é a fé que agrada a Deus. Ele continua falando assim: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Nós cremos que o mundo foi criado por Deus. Nós cremos que o universo foi criado por Deus, não por uma energia ou por alguma outra coisa. E temos a total confiança, certeza de que é isso. O mundo foi criado por Deus. O homem foi criado por Deus. Então, e isso nós só conseguimos entender pela fé.
Não tem uma outra maneira. A ciência, quando ela começa a tentar explicar as coisas que precisam ser entendidas e aprendidas e aceitas pela fé, ela começa a criar confusão. Confusão na mente deles, confusão na mente daqueles cristãos que não estão alicerçados em Deus, em Jesus Cristo. Mas os que estão alicerçados, não tem dúvida nenhuma. Não vamos pensar duas vezes, né? Se você tiver uma prova lá, tiver escrito: o homem foi criado, letra A, o homem foi criado por Deus, letra B, o homem veio do macaco. Letra A, Deus criou. Ah, mas aí tem isso, mas tem aqui. Não. A minha fé em Deus me ensinou que foi Ele que criou, por isso eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Essa é a fé que agrada a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, a fé de Enoque era uma fé que agradara a Deus, por isso ele foi transladado e ele não viu a morte. A Bíblia fala muito pouco sobre Enoque, pouquíssimo. Praticamente a única coisa que a gente lê é que Enoque andava com Deus e Deus tomou para si. Então, nesse pouquinho que nós conhecemos sobre Enoque, nos leva a ter uma convicção de que, na verdade, Enoque tinha um relacionamento maravilhoso, intenso, íntimo com Deus, para que Deus o tomasse para si, sem que ele visse a morte. Mas o importante que nós precisamos extrair desse texto é que a fé de Enoque era uma fé que agradara a Deus. Ou seja, a gente não pode duvidar, né? Se a gente quer se aproximar de Deus, orando a Ele, conversando com Ele, pedindo ou agradecendo por algo, duvidando de que Ele exista, nós não vamos agradá-lo de maneira nenhuma. Ou, como hoje, as igrejas que falam sobre prosperidade querem se aproximar de Deus, fazendo com que Ele faça uma prova de que Ele existe. Se eu fizer assim, Deus vai ter que fazer isso, aí pronto. Agora eu sei que Deus me ouve, que Deus existe, que Deus me atende. Isso não é uma fé que agrada a Deus. Eu não preciso de nada, eu não preciso impor alguma coisa para que Deus se torne real para mim. Daí, na verdade, já está irreal, então, se eu preciso que Deus faça alguma coisa para provar que Ele é real para mim. Ora, sem fé, aquilo que eu falei antes no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Precisamos ter um cuidado aqui também
nessa interpretação quando diz que creia que ele existe e que Deus é galardoador dos que o buscam ou recompensador dos que o buscam. Essa recompensa necessariamente não é valor, tá? Necessariamente não é ganho financeiro. Muito cuidado com isso, tá? Então, ele é recompensador porque nós vamos nos tornar mais íntimos, mais achegados com Deus. Quando a nossa fé for essa fé que não duvida de que Deus existe. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então essa fé de Noé, ela pode ser comparada com a nossa fé em relação à vida eterna, ao céu. Noé não via nada no céu que verdadeiramente demonstrasse que iria chover. Mas ele acreditou, ele tinha fé de que aquilo era verdadeiro, do que Deus tinha falado com ele. Nós não conseguimos enxergar o céu, não conseguimos vê-lo, mas nós acreditamos porque Jesus falou, porque Deus falou que ele existe. E que um dia vai chegar em que Jesus vai voltar e vai fazer um fim nisso. Pois Noé acreditou nisso. Pela fé, ele acreditou totalmente nisso, porque não chovia e lá estava ele construindo a arca que iria salvá-los do dilúvio. Da mesma maneira, estamos nós hoje crendo com todo o nosso coração, com toda a certeza de que vai chegar o momento que Jesus vai voltar e vai terminar com isso que está aqui, ou que nós vamos morrer e vamos para o céu antes disso. Então não precisamos ter nada visível, muito cuidado. A fé, se a nossa fé necessita de coisas visíveis e palpáveis, ela deixou de ser fé, tá bom? Muito cuidado com isso, tá? Noé não tinha nada, não tinha nuvem, não tinha trovão, mas ele cria com toda a sua convicção de que o dilúvio viria. Nós também, nós cremos que Jesus voltará ou ele nos levará para o céu antes da sua volta. Então eu não preciso que alguma coisa aconteça. Deus tem que me dar uma prova de que ele existe. Não, isso não deixou de ser fé, tá? Então muito cuidado com essas nossas interpretações, porque Jesus falou para Tomé, né? Quando ele olhou para Jesus, Tomé olhou para Jesus, ele falou: claro que eu estou interpretando aqui, mas Tomé falou para Jesus: olha, para que eu possa acreditar que você ressuscitou e que é você mesmo, eu tenho que pôr o dedo para sentir essa ferida que foi feita aí pelos pregos. Jesus falou: bom, Jesus foi lá e deixou que ele apertasse. E ele falou: poxa, agora eu creio. Jesus falou: puxa, estou muito feliz que agora você consegue crer. Mas muito mais felizes serão aqueles que virão depois de você, que não verão, mas crerão. Então,
Isso é fé. Não preciso apertar, não preciso ver, não preciso ser abençoado, não preciso ter uma recompensa para daí dizer assim, nossa, realmente Deus existe, porque Deus me deu isso, porque Deus me deu aquilo, porque Deus me curou, porque Deus fez isso. A partir desse momento que nós começamos a agir assim com Deus, querendo ou precisando ou necessitando de provas de que Ele existe, de que Ele nos ama, vai chegar um dia em que você vai ter um sério problema, porque Deus não vai fazer milagre, Deus não vai te dar mais essas provas, e aí você vai duvidar. E daí, se você duvidar que Deus existe, a sua fé é uma fé que não vai agradar a Deus. É uma fé que está baseado em coisas palpáveis e visíveis. Mas a fé aqui que agrada a Deus é uma fé que não necessita dessas coisas visíveis, materiais, palpáveis, abençoadoras, para que eu possa me relacionar com Deus. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? É muito importante, porque isso faz diferença na vida do cristão regenerado, do cristão salvo, para que nós não sejamos confundidos por tantas heresias, por tantas coisas falsas que são ensinados em várias igrejas hoje em dia. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, você veja sempre a fé desses homens maravilhosos que viveram no passado estava baseado em obedecer aquilo que Deus disse e ir atrás. E o que Jesus nos disse? Aquele que crê será salvo. Ou seja, é crer, é fé, ok? Não preciso de um sinal, de alguma coisa, para que isso possa se tornar algo real em minha vida, porque esses homens também não receberam isso de Deus. Tá? Porque se você recebe um sinal, você recebe coisas, então não é mais fé, não há mais necessidade desse elemento que é algo que é divino, que é dado por Deus. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, é isso que precisa ficar bem claro na nossa mente hoje, que uma fé genuína, uma fé que agrada a Deus, é uma fé que obedece à palavra de Deus. Aqueles homens, Deus falava diretamente com eles. Hoje nós já temos a palavra revelada, que é a Bíblia, que fala diretamente conosco. E aquilo que a palavra de Deus fala é o bastante para que eu possa viver como filho de Deus. A palavra, ontem eu preguei, que diz, João 1,12, diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então eu sou filho de Deus. Mas com que garantia?
com a fé da palavra de Deus. Eu não preciso de um certificado, eu não preciso que alguém venha me dizer, eu não preciso ser provado de alguma maneira. A palavra de Deus é o bastante. Assim como Jesus falou que aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Muito bem, então eu já fiz isso, eu já confessei com a minha boca, eu já pedi para Deus que eu quero ser salvo, então eu já sou salvo. É o que me basta. Agora eu não preciso de uma segunda bênção, de alguma coisa de cair um raio na minha cabeça, de eu conseguir fazer milagres, de eu conseguir fazer coisas. A partir do momento em que eu preciso materializar essa fé já não é mais uma fé que agrada a Deus. Amém? Muito bem, aplicação para as nossas vidas. Se o seu nome aparecesse em Hebreus 11, o que você acha que o escritor daria sobre você? O que ele ia escrever sobre a tua fé? Aqui ele escreve sobre a fé de Enoque, de Abel, sobre a fé de Noé, de Abraão. E se você aparecesse aqui no livro de Hebreus, o que o autor escreveria sobre a sua fé? É algo para você pensar, né? Será que a minha fé ainda é uma fé que não está muito clara, que eu ainda não sei exatamente o que eu espero? Então, que esse estudo hoje, qualquer coisa você volta lá no início de quando eu comecei a falar essa noite, para que você tenha com clareza e convicção isso que eu estou te falando hoje, tá? Que mudanças a fé em Deus provocou em sua maneira de viver? Eu vou falar uma coisa bem simples que mudou na minha vida de viver. Eu não estou mais apegado ou tão apegado aos materiais dessa vida, porque eu sei que tem algo muito melhor para mim lá no céu. Vou trabalhar honestamente, vou viver, vou ajudar as pessoas, mas também posso deitar à noite com a minha cabeça em paz, com bastante tranquilidade de que Deus está me dando suas bênçãos, está cuidando de mim. E isso me dá paz, me dá tranquilidade. É isso que a fé provocou na minha maneira de viver. Você geralmente precisa se sentir cheio de fé para conseguir obedecer e colocar sua dependência em Deus? Muito cuidado, né? Lembra que eu falei antes? Que ele falou para Tomé: puxa, que bom, você apertou, você materializou e você creu. Que bom. Mas melhor ainda vão ser aqueles que virem depois de você, que não vão enxergar, que não vão me ver e mesmo assim acreditarão em mim. Então, esse negócio de aumentar a fé, de se sentir cheio, para daí conseguir passar por fases, por obstáculos da vida, é muito perigoso. Vou repetir o que eu falei antes. Se você precisa que Deus realize milagres, materializa coisas em tua vida, para que você consiga se sentir firmado em Deus, que você sabe que Deus está cuidando de você, que Deus existe, cuidado, porque vai chegar o dia que Deus não vai te atender, que Deus não vai te responder, que Deus não vai realizar a tua necessidade, e aí você vai entrar em um problema interno achando que Deus não existe. E isso é horrível na vida de um cristão. Eu não preciso de milagre, eu não preciso das coisas, que Deus faça coisas acontecerem para que eu possa crer nele, na existência dele, que eu possa crer que através de Jesus eu sou salvo e que eu possa crer que existe um céu maravilhoso preparado para mim, tá? É isso que tem que ficar muito claro
em nossas mentes. Como sua fé em Deus afeta a sua maneira de viver em relação ao mundo, tá? Certo? Como que a sua fé em Deus afeta a sua maneira de viver em relação ao mundo? A sua fé em Deus te ajuda a viver, a passar por dificuldades? E nessa passagem, qual ligação você consegue ver entre fé e esperança? Ou seja, fé e esperança são duas palavras que se misturam, que se embaralham, tá? Fé e esperança são coisas que se embaralham, porque a fé, o que diz lá? É o firme fundamento das coisas que se esperam, que é esperança também, né? Então, que nós possamos entender isso, que uma coisa está ligada à outra. E a fé tem que ser uma fé que realmente mostre que Deus, que tenha convicção de que Deus existe, para que dessa maneira nós possamos agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para concluirmos, então, irmãos, se queremos viver na dependência de Deus, precisamos confiar nele em momentos de provas e crises. Tá? Esse negócio de que eu estou passando por uma crise na minha vida, por isso eu vou deixar de ir na igreja um tempo, é um problema muito grave na vida de quem se diz cristão. Então, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por crises, nós precisamos confiar em Deus, permanecer firmes, porque se nós, nesse momento, começarmos a mudar ou questionar a ação de Deus ou até a existência de Deus, então a gente vem lá para aquilo que está escrito no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Todos estes heróis enfrentaram grandes crises e provas. Se você for ler, todos eles sofreram muito, mas foram nestes momentos que, através da fé, demonstraram sua dependência em Deus. Leia lá sobre Noé. Quando Noé estava construindo a arca, quando ele não tinha nuvem, não tinha nada que indicava que chovia, as pessoas caçoavam dele, as pessoas humilhavam ele, mas isso não fez com que ele recuasse ou que ele duvidasse daquilo que Deus tinha falado para ele. E eu volto a te lembrar, Deus falou para ele: construa uma arca porque vai chover e as pessoas vão morrer. E no tempo de Noé, Deus falava diretamente com ele. Agora, no nosso tempo, nós temos a palavra de Deus. E agora a palavra de Deus diz para nós que esse mundo